Meio ambiente, sociedade e governança corporativa. Se você parar para pensar, os 3 pilares do ESG são sobre coletividade. Até porque a sustentabilidade só é possível quando todos, ou ao menos a maioria, se envolve no propósito. Filosofia que colocou em evidência as coalizões empresariais. É quando as companhias, mesmo concorrentes, se unem por uma campanha, seja filantrópica ou até política. Como exemplo, temos a reforma tributária defendida pela maioria dos empresários. Nesse episódio de Foco ESG, vamos saber se realmente a união faz a força. Um dos convidados foi nomeado Jovem Líder pelo World Economic Forum. É formado em Administração Pública e Ciência Política pela Harvard e fundador de uma consultoria de coalizões. É o Leandro Machado. Várias áreas da sociedade civil precisam se mobilizar quando um assunto, por exemplo, é uma reforma tributária. Isso afeta todo mundo. Os empresários em maior grau, porque eles geram riqueza e são tributados por isso, mas também até as ONGs, as associações, igrejas são isentas de impostos, mas estão falando de praticamente todo mundo. E numa democracia, todo mundo precisa participar da conversa. E é aí que nasce essa necessidade de se unir por interesses comuns. E o Alexandre Wasserman foi destaque na Forbes Under 30. É formado em administração pela FGV e fundador da Infinity. Esse tema da coalizão, ele vai muito em direção a uma questão de governança, não só interna das empresas, mas como externamente você pode ter uma governança com outros atores em prol de um benefício comum, que muitas vezes ele pode ter um propósito defasado e isso não ser tão bem direcionado, como a gente estava comentando, ou realmente a gente vai lutar contra alguma coisa que esteja acontecendo que nos afete a todos, como foi no caso da pandemia. Esse é o momento do Foco ESG. Oi, bem-vinda, bem-vindo ao Foco ESG. Que bom que você está aqui interessado pelo nosso futuro. Hoje a gente vai falar sobre praticamente os fundamentos de um provérbio africano. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Agora, se você quiser realmente fazer algo, até vou mudar, mais estruturado e com mais eficiência, quem sabe unir forças pode ser melhor. É sobre isso que a gente vai falar hoje, em como as coalizões têm tudo a ver com o ESG, apesar de que elas já existem há muito tempo. E é sobre isso que vamos conversar com essas 2 fontes aqui que sabem tudo sobre o tema. Bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado, Pablo. Um prazer estar aqui. Muito bem-vindo, Leandro. Obrigado, Pablo. Obrigado a você que está nos escutando e nos vendo nesse momento. Que bom que vocês vieram com seus conhecimentos aqui, né? Para a gente falar sobre uma situação que ela pode ser efetiva para quase tudo quanto é tipo de problema, não é mesmo? A gente, por exemplo, no Brasil agora está falando muito sobre uma reforma tributária. Perfeito. Que apenas os políticos trabalhando por ela, fazendo um bom projeto de lei, discutindo isso, na Câmara, no Senado, sim, tem que ser feito. Mas se os empresários, que são realmente aqueles que estão pagando mais tributos, também não expressarem as suas opiniões e dizerem o que é importante para eles, essa reforma não sairia boa, né, Leandro? Sem dúvida alguma, e não só os empresários, Pablo. Várias áreas da sociedade civil precisam se mobilizar quando um assunto, por exemplo, é uma reforma tributária. Você começou com um ditado, tem um outro que diz alguma coisa do tipo: você pode escapar de qualquer coisa menos da morte e dos impostos. Portanto, todo mundo, isso afeta todo mundo. Os empresários em maior grau, porque eles geram riqueza e são tributados por isso, mas também até as ONGs, as associações, igrejas são isentas de impostos, mas estão falando de praticamente todo mundo. E numa democracia, todo mundo precisa participar da conversa. E é aí que nasce essa necessidade de se unir por interesses comuns, para você defender os interesses comuns. Então, nesse momento, sim, os empresários estão muito provavelmente aliados em várias coalizões, mas as ONGs também estão aliadas e formando coalizões para defender seus direitos, para garantir, por exemplo, que entidades filantrópicas não sejam tributadas. Isso realmente é muito curioso, interessante, né?
o quanto que uma coalizão ela pode ter força, mas ela às vezes não conta que do outro lado, porque se ela está aplicando força, provavelmente alguém está do outro lado também aplicando uma força contra ela, né? Também pode existir uma coalizão lá, uma união de forças lá, né? Sem dúvida. Aí o que pode definir isso, hein? Eu acho que esse é o grande baile democrático. Numa sociedade democrática, efetivamente livre, com poder de participação para todo mundo, você teria forças aí lutando e dialogando na sociedade de qual seria o melhor caminho, qual seria a carga mais adequada de impostos aqui ou acolá. O que não pode, o que é ruim, é força demais só de um lado. É possibilidade de coalizão só de um lado e não de outro. Tanto é que um dos primeiros direitos que toda ditadura tira da sociedade é o direito de se juntar, direito de associação. Esse é um dos primeiros direitos que é cassado em qualquer ditadura que você vai ver que tenha acontecido no planeta. A primeira coisa que um ditador ou uma ditadura faz é cassar o direito da população de se juntar para defender o que eles acham que é certo. É verdade, pode ser um tanto perigoso nesse lado, mas também a própria coalizão, ela pode também representar às vezes algum malefício? Pode, né? Se o propósito não for, né, legítimo. Sem dúvida, sem dúvida. Há vários casos aí de coalizões para o atraso. Então, quando se estava discutindo lá, e a sociedade estava discutindo o fim da escravidão, lá, né, no final do século XIX, aqui no Brasil, obviamente tinha a coalizão do atraso ali formada por aqueles que não queriam mudar o status quo, que queriam continuar escravizando pessoas para os seus interesses, atender seus interesses econômicos. Bem, mas aí também é um direito deles, diríamos assim, e aí está aberto, né? Se surgir uma outra coalizão para tentar equilibrar, ótimo. A não ser quando a gente tem uma causa que, sem dúvida, ela deve ser positiva de maneira geral, né, Alexandre? Na época da pandemia, por exemplo, né, que estava todo mundo lutando, quer dizer, nem todo mundo, também tinha gente receitando medicação que não estava aprovada, né, sendo contra vacinas, mas enfim, era uma situação que mexia com toda a população e todo mundo que pudesse se envolver para ajudar seria bom. Nessa época foi que você se interessou, inclusive por esse tema, quem sabe uma coalizão. Como é que surgiu para você? Muito interessante, eu acredito até, dando um panorama pensando em ESG, né, eu diria que esse tema da coalizão, ele vai muito em direção a uma questão de governança, não só interna das empresas, mas como externamente você pode ter uma governança com outros atores em prol de um benefício comum, que muitas vezes ele pode ter um propósito defasado e isso não ser tão bem direcionado, como a gente estava comentando, ou realmente a gente vai lutar contra alguma coisa que esteja acontecendo que nos afete a todos, como foi no caso da pandemia. E nesse sentido, eu me juntei, né, junto com alguns parceiros, eu diria, para montar um movimento, uma coalizão ali de interessados em combater esse problema e fundei um movimento de mobilização social para arrecadar fundos para o Hospital das Clínicas passar por esse período chamado Vem Pra Guerra. E justamente por conseguir essa articulação entre empresas de diferentes setores, eventualmente até concorrentes dentro de um mesmo mercado, mas interessados em combater esse inimigo comum, se juntaram para que a gente conseguisse passar por isso e não à toa a gente conseguiu arrecadar aí 6 milhões e 200 mil reais em menos de um mês por essa articulação muito bem feita. Então a gente começa a entender que existe sim, começa não, né? Historicamente isso já foi feito, mas a gente consegue trazer isso para uma realidade em prol de um propósito que realmente faça sentido para todo mundo trabalhar em conjunto. E aí ele deu resultado e depois, inclusive, né? Essa coalizão, ela pode até ser, ela pode funcionar durante um certo período, né? Nesse caso foi assim ou até ela continuou com outros propósitos? Perfeito. Ela funcionou exatamente em um período do início da pandemia. Então, a gente se juntou, o propósito era esse mesmo. Emergencial, né? Emergencial, a gente mobilizou mesmo, trouxe uma visibilidade, além dos recursos, a gente trouxe uma visibilidade muito grande para o próprio hospital, a gente teve uma mobilização social de mais de 15 mil doadores, pessoa física, e isso tinha um começo, meio e fim muito pré-determinado, e aí depois que a minha trajetória foi
direcionada para que todo o meu tempo, né, meu bem mais precioso, fosse direcionado para resolver algum outro problema estrutural socioeconômico do nosso país, que infelizmente sabemos são inúmeros, né? E aí a minha carreira foi migrando aí para empreender a Infinite. Vamos, inclusive, ser um pouquinho técnicos. Claro. Porque eu acho que ajuda quem nos ouve, né? Pode ter dado algumas ideias já aí para quem está nos acompanhando. Como é que você se planejou para nesse primeiro dia, né, do Vem Pra Guerra, ir pra rua, ou fazer uma ligação, ou mandar um e-mail e para juntar essas pessoas? Foi muito interessante. Eu nunca tinha me posicionado nas redes sociais e a gente tem aquela vergonha inicial, né? Fazer um videozinho ali aparecendo, mas foi justamente nesse momento que eu falei assim, olha, eu vou perder toda a minha vergonha, vou fazer um videozinho e entender, e postar nos stories mesmo, entender quem mais teria interesse em participar desse momento tão grave como um agente de transformação. E quando eu postei isso, fiz algumas enquetes ali, eu vi que muita gente estava interessada em realmente participar. E doar, que era uma coisa que quem estava em casa, quem tinha o privilégio de ficar em casa, poderia fazer. E aí foi esse primeiro pontapé, e aí depois que eu percebi esse grande interesse, falei assim, tem alguma coisa potencial aqui de fazer uma movimentação, de fazer essa coalizão e realmente movimentar ali outras pessoas para que a gente consiga ampliar a nossa voz e, contanto, ter um resultado mais expressivo. E aí que as coisas depois caminharam muito rapidamente, né? Foi tudo muito bem estruturado, mas foi esse o início ali que a gente conseguiu construir isso. Ele acaba sendo um início informal, não é, Leandro? E ok, né? Porque realmente deve surgir, às vezes até numa mesa de bar, sem exagero, não é? De dois empresários que estão ali, poxa, tenho essa ideia. Pois é, também tenho pensado sobre isso. Sem dúvida. Mas aí depois, isso é bom que evolua para um contrato? Como é que deve funcionar? Nem sempre, e é parte da dinâmica mesmo. A semana passada eu discutia isso com um grupo de ONGs que justamente perguntava, será que vale a pena a gente ter um CNPJ aqui dessa coalizão, desse movimento, entendendo o CNPJ como, né, formalizamos isso? E nem sempre. Eventualmente é melhor e mais fácil, e você vai mais rápido se você vai num grupo informal, porque inclusive você não tem custos ali. Eu queria chamar a atenção aqui, foi bom que você tocou nisso, porque sim, essas coalizões, esses agrupamentos, esses, né, ajuntamentos, movimentos, nascem desse jeito mesmo, num café, um empresário reclamando com outro de um problema, e eu falo, mas eu também estou tendo, por que a gente não... Ou uma ONG sentando com outra, falando, a gente está tendo esse problema, vamos enfrentar junto. A partir daí, precisa ter um olhar minimamente de que isso tem um custo, e um custo pesado, que é um custo de horas, de criar essas relações, de afinar essas relações. Porque geralmente, ainda mais quando a gente fala de empresários, a gente está falando que são competidores também, e que tem um espaço de competição daquela sala para fora. Mas naquele ambiente ali, eles vão precisar falar qual é aquele problema que é de todos nós aqui, e que todos nós estamos querendo enfrentar. Para chegar nesse problema, para chegar no como a gente vai enfrentar esse problema, é preciso muito diálogo ali dentro daquele grupo que está se formando. Isso aí tem ciência, é uma ciência política de formação de grupos, de entender os interesses. Então, é muito importante. Sim, nasce na mesa do café, nasce no corredor, nasce numa caminhada ou num comício, mas depois é preciso muito tempo para isso efetivamente dar resultado. E aí, com vocês, inclusive, nessa do Vem Pra Guerra, você sentiu, por acaso, a gente já falou aqui que o propósito ele era mais unificador, né? Mas teve dificuldade desse relacionamento? Porque no fim das contas é relacionamento, né? Uhum. Muita dificuldade. Olha só, eu até fiz a pergunta amenizando, achando que não. Né? Eu tô até lembrando de várias dificuldades que acabaram ficando para baixo do tapete, mas é muito curioso porque
mesmo com propósitos muito alinhados, a gente entende os interesses pessoais de cada um ou de grupos diferentes, mesmo que em prol de um mesmo propósito. E aí você tem que ter uma capacidade de articulação ou de entender os limites de onde você trabalha, ou enfim, qual que é essa melhor forma de você atuar para realmente não esquecer do que você está se juntando ali, né, para, enfim, construir a solução para esse problema comum e não deixar esse interesse pessoal, enfim, afetar essa coalizão de realmente algo que vocês queiram combater, né, no caso. Então, as relações são muito complexas, existem muitos interesses por trás e é muito importante sempre voltar para a causa raiz, né, o que a gente está fazendo para não deixar essas externalidades que fazem parte do ser humano também afetarem. Mas assim, é complexo, é muito difícil, não é fácil. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? É quase fofoca agora. Eu poderia contar as fofocas. Ciência do comportamento. Porque aí a gente está aqui com um especialista que pode dizer pra gente, né? É bom que tenha um líder? É bom que tenha uma peça central? Ou é bom que tenha um checklist do que pode e não pode, né? De propósitos dentro dessa coalizão? Como é que você imagina que ela pode fluir melhor? Perfeito. Geralmente sim tem um líder, mas a gente tende a achar, e isso é perigoso, que as coisas são obras de uma pessoa, de uma liderança, e que vai lá e que resolve tudo, ou que tem o dom de fazer isso tudo. E liderança é muito mais do que uma pessoa. Liderança é um sistema. Sim, pessoas são líderes, pessoas têm papel de liderança. Mas se você pensa em liderança para algo efetivamente funcionar, você precisa pensar num sistema de liderança e que eventualmente sim tenha uma pessoa que puxa, ou 2 porta-vozes, ou uma liderança em rede, ou lideranças temáticas, enfim. Esse arranjo interno é de cada coalizão. E é por isso que você precisa ter esse olhar e entender qual é o nosso foco aqui, qual é o nosso propósito comum. E depois como que a gente vai se organizar para defender esse propósito? É nessa discussão que vem a coisa. Precisamos de um líder? Ou não? Ou vamos ser cada um já exercendo o seu papel de liderança? Porque quando você pensa vamos fazer uma coalizão com as 10 maiores empresas do Brasil. Só pegar um exemplo hipotético. Falar que não tem liderança entre as 10 maiores empresas, tem um excesso até de liderança. E vão fazer uma coalizão, elas vão ter que chegar em um acordo político ali de qual é o sistema que eles vão usar para tomar as decisões e quem vai ser essa liderança ou essas lideranças dentro desse processo. E é por isso que isso envolve tempo, envolve costura, envolve entender, inclusive, que numa coalizão, eventualmente um ator mais forte, uma ONG mais rica e poderosa, uma empresa mais rica e poderosa vai aparecer mais que você, que é uma empresa ou uma ONG pequena. Mas é o custo de você ir para a luta em grupo e não sozinho. Isso que você precisa pesar. Eu pensei um pouco sobre isso também, que poderia até bater, já que a gente está falando de comportamento, em ego. Não é mesmo? Porque como uma coalizão pode ter, sei lá, 10, 20 empresas, muitas vezes acaba surgindo ali um porta-voz mais... Surgindo não, ele pode já ser mais conhecido. Perfeito. E acabar sendo mais convidado para falar sobre. Perfeito. Né? Você sabe muito bem como funciona a empresa, a imprensa. Vocês têm fontes e geralmente essas fontes estão em organizações já conhecidas, em organizações que já têm relacionamento com a imprensa e etc. Então, quase que pelo óbvio, você já vai buscar essas empresas ou essas organizações mais conhecidas. De novo, quando você entra numa coalizão, você está formando uma coalizão, tudo é esse equilíbrio. Quem que eu trago? Como é que eu trago? É mais poderoso que eu ou não? Tudo isso tem que ser pesado e tem que ser pensado, porque sim, o ego destrói não só casamentos, não só negócios, como coalizões também. Mas no ESG, se por acaso você tem algum desses personagens aí que está mais preocupado com a visibilidade do que com o propósito, ele já não está sendo tão ESG assim.
né? Ele já está quase que partindo, inclusive ele poderia partir para um social washing ou até um greenwashing, né? Você não está preocupado com o propósito. Um aprendizado que você teve, hein, Alexandre, grande, porque inclusive depois dessa, você passou a se interessar por esse tema realmente, né? Exatamente. Eu entendi que eu queria migrar toda a minha carreira para que o meu bem mais precioso, que é o meu tempo, fosse destinado para construir uma solução de fato que transformasse algum problema estrutural socioeconômico do nosso país. E nessa busca, né, observando muito o mercado e observando muito quais são os problemas mais sérios que a gente enfrenta, eu me deparei com a questão da fome e do desperdício de alimentos. Não me deparei, né, porque infelizmente a gente nunca teve um descolamento total dessa irrealidade muito triste que a gente vive hoje. Mas como você se envolveu com o social, acabou que isso, né? Exatamente. Surgir de volta. Eu já sempre estive, minha vida inteira sempre estive envolvido muito no social, no ambiental também, e aí naturalmente as coisas foram me levando para esse universo. E também entendendo que faltava algum agente que olhasse para essa questão de uma forma diferente. Como que a gente vai combater um problema tão sério quanto a fome de uma maneira em que ninguém até hoje conseguiu olhar? Né? De uma forma estruturada, com tecnologia, olhando os problemas como eles devem ser olhados, sem essas intervenções, sem eventualmente a gente pegar dados históricos ou formas históricas que já foram tentadas antes, mas sobre uma nova ótica, né? Sobre o mundo que a gente vive. E aí que eu comecei essa jornada na Infinita, era uma ONG que já existia, né? Como ONG, fundada pelo Alberto Hakim e Moishe Liberson, e aí eu me juntei com eles para trazer uma nova visão para a gente resolver e escalar isso de uma maneira completamente diferente, né? Pensando muito nessa temática, né, do social, do ambiental e da governança, como que a gente se inseria de forma estratégica para fazer com que isso pudesse escalar e resolver o problema para as duas partes. Acho até que já vi uma resposta aí no que me veio agora de curiosidade. Mas porque esse tema da miséria, muitas vezes, ele pode não interessar a empresas, né? Eles podem pensar o que um apoio a essa causa traria de retorno para mim. Se ele está estudando o ESG, ele vai saber que o impacto positivo numa comunidade pode trazer muitos benefícios para a sua empresa instalada numa região, né? Mas acredito que tem desafios maiores ainda do que aquele trabalho com a Covid, não é mesmo? Com certeza. De convencimento antes de perceber a grandeza, né? Conta pra gente isso. Com toda certeza, óbvio, a Covid foi um desafio gigantesco, mas ele foi mais pontual, né? A fome é um problema estrutural que convive com a gente historicamente, né? E gostei desse ponto que você trouxe, né? Que a miséria ela pode ser não tão de interesse das empresas. E muito do meu posicionamento a gente saiu de uma roupagem de ONG, a gente se transformou numa Filantech, que foi um termo que eu criei, juntando filantropia com tecnologia para trazer essa ótica diferente até já pelo nome, de se tornar atrativo. E aí começar a entrar dentro das empresas e entender não só pela demanda de quem tem fome, né, da miséria, que é aquela imagem, né, muito caótica do ser humano, mas aonde dentro do próprio setor eu conseguiria encontrar uma brecha para resolver algum problema que ele também enfrentasse. E aí que eu entrei e entendi que o desperdício de alimentos, na contrapartida do setor de alimentos, era um problema que eles não tinham como solucionar até então. As soluções eram muito vagas ou defasadas, ou o caminho realmente em grande maioria, o lixo. O lixão, um aterro sanitário, né, no caso. E eu entendi que existia uma possibilidade. Deixa eu construir um produto que resolva essa dor, né, que é uma dor latente, diária, porque o comportamento do desperdício de alimentos ele é diário em todos os supermercados, em todas as indústrias, em todos os produtores, conectando com uma ponta social e aí conseguindo cada vez mais gerar valor a todos dessa cadeia e não só a quem precisa. E aí começar a mudar aos poucos essa cultura de como que o social é visto e como que um problema tão sério como o desperdício também pode ser solucionado. E hoje tem quantas empresas já envolvidas nisso? Hoje a gente atende 25 empresas,
de todas as dimensões possíveis, desde indústrias e principalmente varejistas, né, grandes varejistas aí do Brasil. A gente já está em 16 estados também, então justamente a tecnologia também permite que a gente escale essa nossa solução, muito baseada em dados, então é muito com essa visão diferente de como atacar esse problema, e a tecnologia permitindo essa escala, e já são mais de 110 ONGs beneficiadas. E justamente por a gente conseguir metrificar isso tudo, que é uma grande dificuldade, a gente traz essa transformação ali de conseguir mostrar o valor do que a gente não estaria sendo descartado e colocando na mesa de quem precisa todos os dias. Será que já perceberam, por exemplo, nessa situação, de que o jogo virou, no sentido de que hoje tem empresas que estão buscando entidades filantrópicas, né, ONGs, para apoiar, para poder ser ESG? Vocês percebem já isso, não? Sem dúvida. Eu acho que esse é talvez se a gente pudesse pensar historicamente, estamos vivendo um momento agora, mas tentando pensar, acho que a gente está vivendo um momento agora em que, com essa ascensão do ESG, a gente tinha uma discussão já de sustentabilidade há muito tempo e etc., mas com essa ascensão do ESG, e como a gente brinca lá na causa, esse assunto chegou lá na mesa do CFO, chegou lá na mesa de quem comanda o dinheiro, né, das empresas. Então essa conversa subiu, emergiu aí nos últimos anos, e eu acho que a gente está numa fase agora que eu acredito que as empresas estão tentando entender exatamente o que é isso. Algumas ainda pensando em ESG como sinônimo de um projeto social ou de filantropia. Poucas pensando, né, no rumo que você fala muito aqui, etc., que é o rumo certo, é o seguinte: olha, ESG é uma nova forma de gestão empresarial. Perfeito. Das organizações, né? Normalmente empresarial, mas das organizações, que além do financeiro, você ainda tem que olhar para o ambiental, para o social e para a governança. Então, está mais complexo o jogo aqui para você jogar dentro da empresa, porque a sociedade está demandando isso. Então, eu acredito que essa consciência, esse aumento de consciência esteja acontecendo nesse momento. E ainda um pouco misturado. Né? Algumas achando ainda, eu preciso de um projeto ainda sem pensar qual que é o meu impacto, onde é que eu estou, onde é que eu opero, quantos funcionários eu tenho, como é que eles são tratados, que é o que, né, uma gestão ESG. E partem logo, eu preciso de um projeto social. Às vezes sem pensar, tem alguma coisa a ver com o meu negócio? É a brincadeira que a gente faz, assim, hipotética, aquele diretor de uma rede de supermercados que um dia, passeando aqui na Paulista, em São Paulo, a gente está em São Paulo, né, só para localizar, passeando lá, ele vê que tem um bancão fazendo ações com bicicletas, e ele acha aquilo muito legal e decide que então eles vão ser ESG e vão fazer um programa de bicicleta, achando que ESG é só um programa. Eles não têm bicicletário, os funcionários não vão de bicicleta, não vendem bicicleta, não entregam de bicicleta. Ou seja, o que efetivamente esse projeto tem a ver com esse negócio? Qual é o impacto que isso está gerando para aquela comunidade? Muito melhor se ele estivesse pensando lá no desperdício de alimentos, porque a gente sabe com dados já que pelo menos 1/3 de todos os alimentos produzidos no mundo são jogados fora no lixo, em bom estado. E muito desse 1/3 aí está nessa etapa final de consumo, está no supermercado, está no restaurante. Dessas sobras, a gente vê isso todo dia. E está percebendo isso, Alexandre, inclusive, tanto dessa virada que a gente vê do interesse deles, e até conta pra gente se ainda existe muita resistência. Eu acredito que existe uma resistência no sentido de... Má informação. De uma má informação, inclusive até pegando rapidamente no próprio tema do desperdício, né? Tem uma lei que foi sancionada em 2020, a Lei 14.016, que ela permite a doação isentando o supermercado doador ou o estabelecimento do setor alimentício doador de responsabilidade frente ao alimento. Mas ninguém sabe dessa lei. Mas eu diria que não é nem tanto por aí, porque quando você passa a lei, estamos amparados por isso. Mas é como que a empresa consegue integrar
integrar essas métricas, né, esses KPIs, né, os indicadores de performance dentro de toda essa cadeia. Porque senão fica só um projeto, eu vou fazer uma vez uma bolada só de um projeto social e tô bacanudo na fita e acabou. Se você não integrar isso, entendendo qual que é essa transformação que ela gera de dentro para fora, e aí que eu acho que é uma dificuldade que tem que se aprofundar e entender financeiramente onde isso afeta. Porque a gente tá no mundo como ele é, né? Assim que as coisas funcionam. Então, existe... Ainda é capitalismo. Ainda é capitalismo. Eu acredito que manteremos por mais um tempo. Então, se você conseguir integrar isso dentro dessas métricas, entendendo financeiramente onde isso é benéfico, você consegue mudar essa cadeia e não ser, até mesmo numa loja, ou até mesmo para o diretor de marketing, de sustentabilidade, uma coisa pontual, mas realmente uma coisa que faz parte da cultura, que faz parte desse momento. Então, a maior dificuldade é realmente entrar a fundo e ter essa disponibilidade para encontrar onde isso tem a ver com a sua empresa, não com qualquer ação que você possa vir a fazer porque você viu em qualquer lugar. E se eu puder adicionar, isso não significa que as empresas não devam fazer projeto social. Elas devem fazer projeto social. Mas para falar que aquilo é ESG ou faz parte da sua estratégia ESG, primeiro ela precisa ter uma estratégia ESG. Ou seja, primeiro ela precisa olhar para o negócio e fazer uma gestão que olha para essas 4 frentes. E não só lá para o fluxo de caixa, para o DRE, como sempre foi. Certo. Para a gente fechar, porque o tempo acabou, uma ideia ou, na realidade, um problema que vocês acham que deveríamos ter uma coalizão? Não necessariamente no tema que vocês gostam, mas que vocês veem que deveria. Alexandre. Eu vou falar da filantropia e... até mesmo pelo ponto da reforma tributária que a gente comentou no começo, existem uma movimentação, mas para que a gente mude a forma como que as ONGs podem receber doação e assim elas poderem amplificar o seu impacto social, né? Então, eu acho que isso deveria vir com muita força nesse momento, porque o setor social e o terceiro setor seguram qualquer país, né? É só pegar o número do PIB, mais de 4% do PIB vem do terceiro setor. Então, se a gente tiver uma força muito forte para isso, ainda mais como já tem tido essa movimentação, acho que seria essa minha tacada aqui, se eu puder dizer. Tudo bem, legal. Foi o que me veio na cabeça. Leandro, também, onde é que você vê aí que tem um setor que está perdendo uma oportunidade de coalizão? Eu acho que quem está perdendo em não fazer uma coalizão nesse tema é o Brasil como um todo, e o tema é a juventude brasileira. A gente já está ficando um país velho, a gente o nosso bônus demográfico já está indo embora. E a hora que a gente olha para o lado, principalmente impactado pela pandemia, sem dúvida, mas por todos os outros problemas estruturais de pobreza e desigualdade, a gente olha para a juventude, olha para o tanto de nem ou sem, que a gente, né, sem emprego, sem trabalho e sem futuro. Tem números aí recentes falando dessa tragédia que está aí diante dos nossos olhos. A gente está perdendo uma boa parte, mas uma boa parte, eu arriscaria dizer aí quase a metade da nossa juventude, porque eles não estão tendo estudo adequado, porque não estão tendo oportunidades adequadas. Uma alimentação adequada. Segurança, principalmente nas periferias. Então, aí quando você fala, né, dos meninos negros da periferia, aí é uma calamidade, a gente está matando, aí é um genocídio mesmo da população negra. Portanto, eu acho que aí, no caso da juventude, para conseguir salvar, e aí não é só salvar a juventude, é salvar o futuro do Brasil, porque se a gente não salvar a juventude, não tem futuro. Aí eu acho que precisa uma coalizão urgente. Já tem gente se movimentando, mas aí precisaria de uma coalizão nacional. É verdade, a gente tem que olhar para a base, né? Inclusive quando a gente fala de sustentabilidade. Não adianta a nossa geração agora estar se debatendo sobre isso. Exato. Né? Se debatendo, eu falo debater mesmo, é debate. Né? Se a gente não tiver isso sendo colocado já para as crianças, para que elas já cresçam pensando sustentabilidade, o futuro é incerto ainda. Muito obrigado, Leandro, por ter vindo, pelo teu tempo, pelo teu conhecimento. Eu que agradeço a você, Pablo, ao Alexandre aqui e ao nosso ouvinte, a nossa telespectadora aqui do programa. Obrigado, Alexandre, por ter vindo com todo o teu conhecimento, a tua experiência para dividir com a gente. Eu que agradeço, Pablo, Leandro, foi um prazer compartilhar aqui com vocês e obrigado a todo mundo que está nos escutando.
Passou rápido, né? Passa rápido sempre. Espero que você tenha aproveitado esse conteúdo e para não perder mais, lá no YouTube do SBT News, clique no sininho. Assim você vai ser sempre avisado sobre as nossas novidades. Nas redes sociais também procure pelo SBT News. A gente se vê aqui no SBT. Tchau, tchau.